Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Japiaçu, seu professor de Física, e nós estamos dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje vamos iniciar a nossa busca pelas respostas a respeito da termologia. Primeira coisa, né? Como é uma aula introdutória, né, é um assunto novo, diferente do que a gente vem estudando nas outras aulas, né, que a gente terminou a parte da mecânica, especificamente falando sobre a hidrostática. Agora a gente vai falar sobre uma outra área da física, que é a termologia. A termologia, ela é o estudo dos fenômenos, é a área da física, né, que estuda os fenômenos que envolvem a temperatura. Envolvem, nesse caso, que envolvem a temperatura, a gente pode explicitar as variações de temperatura, quando é que a temperatura está envolvida em relação aos movimentos, em relação à troca de energia, etc, etc, etc. Existem alguns conceitos básicos que a gente vai abordar nessa aula. O primeiro conceito não podia ser outro, né? É o conceito de temperatura. O que é temperatura? A temperatura, ela se confunde, né, como nós já estamos acostumados, com o conceito de calor. Porque sim, essas duas coisas elas estão muito atreladas, né? A temperatura e o calor são conceitos atrelados, porém não são a mesma coisa. A temperatura, ela é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, das moléculas de um corpo. O que seria, né, esse grau de agitação? A gente sabe que o nosso corpo, qualquer corpo na verdade, né, é formado por átomos, e esses átomos juntos transformam-se em moléculas. Por exemplo, H2O são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O ar, ele é, por exemplo, formado por átomos de água também, né? Por moléculas de água também. Daí, o que ocorre? Essas moléculas elas estão se movimentando aleatoriamente, né? É a ideia da temperatura microscopicamente. Essas coisas estão se agitando microscopicamente. Se a gente conseguisse enxergar, a gente ia ver essas moléculas se movimentando. O fato é que, quanto maior o grau de agitação das moléculas desse corpo, maior será a temperatura. Quanto menor o grau de agitação dessas moléculas, menor será a temperatura. E o maior grau de agitação e o menor grau de agitação tem consequências macroscópicas, né? Por exemplo, quando a temperatura do nosso corpo aumenta, a gente fica com febre. Quando a temperatura de algo aumenta, a gente toca, a gente sente aquela sensação de calor, a gente fala, algo está quente, tá? A gente muitas vezes não consegue suportar tocar. Essas são as consequências da temperatura alta ou a temperatura baixa. Já o calor, ele ocorre. O calor, na verdade, é a energia. O calor é uma energia térmica, no caso, é uma energia que está atrelada aos processos térmicos, né? No caso, aos processos que envolvem variação de temperatura. É energia térmica em trânsito, ou seja, só faz sentido falar de calor quando há transferência de energia, né, em trânsito. É a energia térmica em trânsito de um corpo, normalmente, né? Normalmente o calor age assim, de um corpo quente, ou seja, de maior temperatura, para um corpo frio, ou seja, de menor temperatura. Certo?
Essas duas coisas a gente pode fazer algumas associações. Vamos lá. Por exemplo, imagina que você está numa sala em que as janelas estão fechadas, tem pouca luz no ambiente e você tem um balde com água. Se você coloca um grão de pólen nesse balde com água, depois de um certo tempo você vai perceber que o grão de pólen começa a se mexer, mas a água vai estar aos nossos olhos parada. Por que o grão de pólen se mexe? Porque as moléculas microscópicas da água estão se agitando e elas têm energia suficiente para mover o grão de pólen, porque o grão de pólen ele é muito leve. Outra coisa que dá para a gente diferenciar temperatura e calor é fazer um experimento simples que dá para a gente fazer em casa. Você pega 3 baldes, num deles você coloca água com gelo, no outro você coloca água morna e no do meio você coloca a água da torneira. Se você coloca a sua mão no balde de água com gelo, a sua outra mão no balde que contém água morna e deixa lá alguns minutos, 3 minutinhos por exemplo, você tira e depois disso você tira as suas mãos ao mesmo tempo dos dois baldes e coloca no balde com água da torneira, você vai perceber que a mão que estava no balde com água fria, no balde com água com gelo, você vai sentir a água da torneira morna. Já a mão que estava na água morna, você vai sentir a água que estava na torneira fria. A mesma água que vai ter a mesma temperatura vai provocar na gente sensações de quente e frio, sensações de calor e frio diferentes. Isso porque a sensação térmica que nós temos não tem relação com a temperatura, mas não é o único fator que influencia. Isso porque a nossa mão que estava na água gelada, estava na água mais fria, a temperatura diminuiu. Quando a gente coloca na água da torneira, ela está mais fria que a água da torneira. Aí a nossa sensação é que a água da torneira está quente. Já a mão que estava na água morna, ela está a uma temperatura maior que a água da torneira. Aí quando a gente coloca no balde com água da torneira, a sensação é que a água da torneira está fria. Então essa sensação que a gente tem de algo frio, algo quente, é porque o nosso corpo com a temperatura maior perde calor, a gente tem uma sensação de frio. Quando o nosso corpo está numa temperatura baixa e recebe calor, a gente tem uma sensação de que algo está quente, né? É só mais um exemplo para a gente perceber que temperatura e calor são conceitos que estão atrelados, mas eles não representam exatamente as mesmas coisas, certo? Agora vamos falar sobre um conceito muito interessante, que é o do equilíbrio térmico. Quando é que dois corpos se encontram em equilíbrio térmico? Basicamente, quando os corpos possuem a mesma temperatura, certo? Quando eles possuem a mesma temperatura. A gente falou há pouco que o calor ele é uma energia em trânsito. No caso, é uma energia que se move, que se transfere, né, que está em transferência de um corpo quente para um corpo frio. Então, digamos o seguinte: a gente tem aqui um corpo que está a uma temperatura, por exemplo, vou colocar aqui temperatura 1 de 80 graus Celsius. E tem um outro corpo aqui ao lado dele que está um pouco mais frio, né? Está uma temperatura 2 de 30 graus Celsius, ok? O que acontece quando esses corpos entram em contato? O corpo de maior temperatura começa a fornecer calor para o corpo de menor temperatura. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse corpo 1, a temperatura vai diminuir e o corpo 2, a temperatura vai aumentar. Só que essa variação de temperatura em cada corpo não é infinita, né? A transferência de calor, ela vai acabar quando os corpos atingirem a mesma temperatura, né? O calor deixa de ser transferido, deixa de ser transferido quando
os corpos atingem o equilíbrio térmico. Quando os corpos estão, né, a gente pode falar assim, estão em equilíbrio térmico, ou seja, quando eles atingem a mesma temperatura, ok? No caso, a gente não pode, em termos físicos, dizer que estamos com calor, porque o calor só existe quando uma energia térmica está sendo transferida, né? Quando a gente fala que nós estamos com calor, nós estamos falando de uma sensação que estamos tendo, né? Mas não quer dizer que nós temos calor no nosso corpo, ok? Só tem sentido, fisicamente falando, falar de calor quando nós temos uma transferência de energia. E por fim, para a gente encerrar essa aula, vamos refletir um pouco como é que a gente faz para medir as temperaturas. Bom, a gente sabe que para medir as temperaturas a gente usa um aparelho chamado de termômetro. Os termômetros mais comuns, né, os que a gente encontra em farmácia, por exemplo, é um termômetro que ele tem uma coluna e dentro dessa coluna tem um líquido. Esse líquido, ele tem um poder de subir o líquido, essa coluna aqui, essa altura, né? Tem aqui uma altura. Essa altura, ela vai variar em função da temperatura, né? Quando a temperatura aumenta, a altura aumenta. Quando a temperatura diminui, a altura diminui. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa altura, ela é uma grandeza conhecida como uma grandeza termométrica, certo? Ela é uma grandeza termométrica. As grandezas termométricas são essas que têm um potencial de variar em função da temperatura. Todo termômetro funciona utilizando grandezas termométricas. Agora, como que a gente vai... O que é que significa essa altura em relação à temperatura? É o que a gente vai descobrir na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre as escalas termométricas ou a termometria. Por agora é só. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.